Senhoras e senhores, Alan Mestre Kai, hoje vamos reagir ao rap dos vilões, os maiores traidores que vocês podem encontrar em animações, filmes, séries, em qualquer outro livro que vocês pesquisarem, vai ter sempre um vilão. E lembrando que essa série de vilões foi desde o ano passado que eu trouxe aqui os vilões dos animes, até outros vilões. Esse ano eu já trouxe, até os vilões de Bleach eu trouxe. Inclusive, esses foram os vilões que, no caso, são traidores. Eu vou trazer, se vocês quiserem que eu traga vilões da Disney, eu posso trazer para completar esse arco de vilões. E eu acho que vocês amam demais esse tema de vilões. Mas para você que é novo aqui no canal, já se inscreve para não perder nada, deixa o like, compartilha que é fanzaço de vilões, assim como eu sou, e bora bater 10k esse ano. Seja muito bem-vindo, não quero te assustar. Qual é o seu maior sonho? Eu posso realizar. Entre rudos e mandinas, tem bom e mal olhar. Sonhos são como vícios e você sabe viciar. Lembrando que esse aqui é o próprio... como eu posso dizer... O chanceler. Aquele que aparece lá na Princesa do Sapo. Ou se não, vejamos... Aquele vilão que engana o preso Navin e para ele simplesmente entregar tudo que ele tem para enganar ele e fazer com que ele pegue sua fortuna e transforme ele em um sapo. O que, no caso, o Homem das Sombras, ele é meio que um vilão muito carismático mesmo. Não se preocupe, eu posso te ajudar. Sou o seu camarada, alguém que você pode contar. Mas pra tudo isso, uma condição. Só basta confiar e apertar a minha. Só que é aquilo. Se você apertar na mão do Homem das Sombras, você está meio que entregando a sua alma para ele e ele meio que vai ficar de posse com ela. Dito isso, o Navin agora é um próprio sapo e agora o amigo dele, que no caso é aquele baixinho, ele agora passou a ser o Navin sem ele perceber. O que no caso já é um fardo? É um fardo sim, mas, senhoras e senhores, isso daí é meio que tramóia, é meio que uma tramóia mesmo. Olha, eu já trouxe aqui para o canal falando sobre o Aizen, já falei muito sobre ele lá no canal Marquinhos, que ele é meio que um trapaceiro, ele é meio que um egoísta, ele se fingiu ser uma pessoa boa, dizendo que ele mesmo merecia ter mais, que ele era um capitão lá do 5º Esquadrão, ok, mas por conta dele, o Urahara e até mesmo o Shinjiraku sofreram a rolificação, o que já prova que ele que causou cerca de inúmeras mortes e ele não quer nem saber. E tudo isso por conta de mais poder, que no caso o Rokukoa. Mas só que aquilo, o plano era tão perfeito que ele fingia a própria morte. Ele meio que cravou e enganou quase o Serenten todo. Só não enganou o Hatsugaya e também a Matsumoto, porque eles já sacaram um plano. Já sacaram tudo. E o Aizen, como não é burro nem nada, ele foi diretamente para a Soul Society ou até mesmo para o Ecomundo para poder criar cerca de sua nova equipe. O seu novo bando, que no caso os Arancas. Os Arancas é uma divisão especializada pelo Aizen. E ele, como é o líder dos Arancas, que são 12 ao todo, são totalmente fiéis e submissos a ele. E alguns se perguntam se ele está fazendo certo ou se o Aizen tem um plano maior em mente. Mas para você que já lê mangá, para você que já viu anime, deve saber que na Guerra dos Mil Anos ele volta. Eu só não sei como.
Antes que vocês meio que deem pitaco, até mesmo apontem o dedo que o Anakin é um vilão, ele não é vilão porque quer. Muito menos muito menos um vilão, ele já nasce sendo um vilão. Primeiramente, o Anakin, ele já era considerado um herói lá no começo da história de Star Wars, porque, assim, ele já era uma criança. Isso é um fato. Se passaram 10 anos, depois que conheceu Obi-Wan e companhia, aí, narrativamente falando, eu posso dizer aqui com todas as letras que esse personagem aqui, ele é carismático? É carismático desde os primeiros 2 filmes. Da saga Os Clones até mesmo da saga Ameaça Fantasma, ele meio que influenciado pelo Chancellor Palpatine e não sabe. Pronto, aqui, esse trecho. Esse trecho aqui é da saga Guerra dos Clones, que no caso são Star Troopers e também Terror Troopers, que no caso são esquadrões especializados nas forças da Estrela da Morte, que no caso o Darth Vader é aquele que controla tudo, todos os Troopers. E ninguém sabe disso, tanto é que eles são do Império. Uma coisa é certa, porque o Anakin Skywalker ele é meio que o pai do Luke Skywalker. Isso é mostrado lá em Star Wars, O Último Jedi, porque o Luke, ele meio que quando vai lutar contra o próprio Darth Vader, ele nem sabe que é o pai dele. Só quando ele tira a máscara dele, aí é que mostra que o Anakin ele meio que envelheceu mal. E, cara, por um momento, quando o Chanceler Palpatine, ele meio que tá tentando matar o Luke, aí o próprio Darth Vader, ou até mesmo o Anakin, ele meio que foi lá e salvou o Luke. Ele salvou o Luke Skywalker. Olha só isso. Ele não é um vilão. As pessoas apontam defeito onde um vilão meio que não tinha, mas na verdade ele provou ser um herói no final das contas. Você pode dizer que ele é vilão, mas eu digo que ele foi um herói. Olha, em alguns pontos eu posso culpar cerca de um ou outro o vilão por alguns atos que eles cometeram? Posso sim, independente de que for o Aizen, ou qualquer outro que for um vilão acima disso. Mas o Luke Skywalker, ou até mesmo o Anakin Skywalker, eu não culpo porque ele teve seus motivos, mas ele não é traidor 100%. Ele meio que foi influenciado pelo próprio Chancellor Palpatine, que ele não sabia que era aquele que ia trazer seu fim. Mas aqui, e como eu disse antes, o próprio Aizen, ele meio que só busca poder e só quer criar cerca de um império só dele, onde ele reina supremo. O que em Bleach isso já é mais verdade no mangá. E antes que me digam se eu vou trazer o react aqui do Falcão Branco, eu vou, mas em Berserker eu nem sabia, eu tampouco esperava que o Falcão Branco fosse um traidor, aquele que ia enganar o Gus no final, para depois explodir e também ferrar com o mundo todo, nem sabia disso, muito menos eu vi o capítulo 347, que o Falcão Branco na verdade era esse carinha aqui com a máscara de Falcão, que estava ferrando todo mundo, e foi ele que acendeu aqueles monstros para que todos eles comecem os seres humanos. Eu não sabia. Realmente eu não sabia disso. Coraline. Coraline já é um desenho que eu assisti quando eu tinha uns 16 anos. Eu não entendi a premissa do filme, mas
Por aqui, eu já posso descer totalmente minha expectativa que a Bela Dama, por ser a vilã principal do filme e a real antagonista, ela meio que está induzindo a Coraline a simplesmente se juntar a ela com uns botões nos olhos e não voltar para o seu mundo real, que é onde ela já tem sua família, por mais imperfeita que seja. Mas temos que lembrar aqui que nesse mundo de botões, o mundo onde é feito por fios, a Bela Dama tem um corpo normalmente metamorfo, o corpo mais monstruoso e feio, porque ela já era bela ultimamente, mas de uns pra cá ela ficou mais feia e horrífica, totalmente horrível, horrível, horrível. Lembrando que as crianças que a Bela Dama capturou e colocou botões nos olhos dela, não passa das almas das crianças que ela aprisionou e colocou aí bem em debaixo do nariz da própria Coraline. Ela só passou a conhecer essas crianças porque são meramente as almas. As crianças já estão mortas. E adivinha quem é que engoliu os corpos e também aprisionou as almas as crianças, principalmente os botões? A Bela Dama. A Bela Dama fez isso porque já mostra no livro Coraline que o filme é uma adaptação principalmente de 3 ou 4 volumes. Mas a gente nunca viu uma continuação Coraline 2, Coraline 3 ou 4. Nunca vimos porque nunca teve orçamento suficiente para ter continuação. Lembrando que o único animal que sabia tudo isso, que sabia a existência da Bela Dama, era o gato. Sabe aquele gato preto que fica de canto, somente olhando e observando, e até mesmo sabendo cada passo que a Coraline ia simplesmente fazer? E era ele que comeu e até mesmo mastigou um dos ratos que já sabia que a Bela Dama estava atrás dela? Pois é aquele gato preto que quando entra no outro mundo, ele simplesmente fala. Eu não sabia que ele literalmente falava até certo ponto que, meu Deus, esse gato literalmente era a chave para tudo. A Coraline era tão cega, mas tão cega, que nem viu que esse gato poderia ser a chave para ela derrotar a Bela Dama e nem sequer mostra isso. Então quer dizer que vocês me descobriram. Pobres Stars. Desde o início se zoa pura maldade. Já passei muita fome e desigualdade. Olha, o Gil Brando de Jojo's pra mim é o melhor vilão? É o melhor vilão. É o melhor vilão, se não o melhor antagonista de Jojo's da série. Porque ele já aparece na premissa de Phantom Blood como se fosse o antagonista daquele que é do Joseph Joestar. Ele meio que perdeu tudo, ele meio que passou por desigualdade social, ele meio que era criado por um pai que só bebia e não simplesmente ligava para ele, que no caso eu estou falando aqui do Dairo Brando, que era simplesmente um velho lixo, mas aqui, e na terceira temporada, ele meio que é um deus. O nome dele significa Deus em italiano, só para você ter uma noçãozinha. E sem falar que o stand do próprio Gil Brando é o mais apelão, o mais fit de todos, que no caso, o Zawardo, que em japonês significa o mundo, the world, que, cara, sendo essa a 22ª carta do tarô, é a mais poderosa porque reúne um conjunto seleto de todos os stands em um só. E só para você ter uma noçãozinha, o The World ele pode parar o tempo, acelerar o tempo e até mesmo andar com o tempo parado. Tudo isso em 9 segundos ou até mesmo 9,5 segundos, se ele quisesse. Mas como o Jotaro conseguiu parar o tempo na mesma medida que ele,
E isso daí se torna totalmente imersivo. E na parte 3 já mostra que o Jotaro e o Dio tiveram uma luta um tanto inusitada. Mano, eu gosto das músicas do Duelista porque ele meio que traz cerca de uma vibe mais indie, um pouquinho mais quebrada, muito mais pitch. E sim, o Duelista tem sim uma vibe muito mais voltada para um tom mais soletre e vibrato, enquanto Nova Trop tem cerca de uma voz mais aguda e acústica, parecendo um poema cantado. Mas é muito bom porque tanto esses cantores que no caso aparecem aqui e nesse react são sim muito bons mesmo que eu posso trazer aqui para o canal se vocês quiserem. Olha, eu lembro da parte que o Polnareff tentou subir a escada para poder ir de encontro com o Dio. E se você lembra daquela referência com a escada que dá para o céu, é a mesma coisa que o Jacó ele meio que subir a escada e continuar no mesmo lugar. Só que, para você ter uma noção, é um paralelo com o Dio Brando, sendo uma referência a Deus, enquanto um ser humano, um Polnareff, tentar subir e continuar descendo 2 degraus, para ele não poder subir mais. É um paralelo com a Bíblia, velho. É só um paralelo, mas ninguém consegue entender isso. Ah, não, velho. Ah, não. Frisk. Frisk de Undertale. Frisk Undertale. Pra vocês que gostam de Undertale, pra vocês que amam esse personagem Undertale, tá aqui. Tá aqui entre os vilões. Porque, cara, se você ama Undertale, é só você ver esse vídeo e se inscrever logo para você não perder mais nenhum. Porque depois desse vídeo, eu vou soltar o do Diego Brando. Não, velho, não. Quem jogou Undertale deve saber que a faca na mão dele, ou dela, literalmente vai cortar o Sans ou matá-lo. E a Frisk lá no jogo, literalmente, matou cerca de uma porrada de monstro que literalmente era inofensivo, ou basicamente isso, mas ela meio que fez uma chacina. Ela matou todos eles no jogo sem querer, ou até mesmo porque quis. E o último deles, possivelmente, foi o Sans, e ela matou sem piedade alguma. Só que assim, em Undertale já mostra que você tem cerca de 3 caminhos. O genocida, o pacifista ou só o neutro. Eu escolheria o neutro porque não mato ninguém, eu não represento ameaça e eu posso sair do jogo facinho, facinho. Porque se fosse o genocida, eu viraria uma ameaça ambulante. Mas e você? Qual caminho escolheria em Undertale? Comente aí embaixo. Velho, se isso é ensinação pra ela, eu não quero nem saber o que vai ser depois. Scar. Scar, pra mim, é o melhor vilão, se não um dos maiores vilões da Disney. E, cara, esse sim colocava medo em mim quando eu tinha uns 8, 9, 10 anos, por aí quando eu era criança. E, velho, ele tem presença, ele é maligno, ele literalmente comanda um exército de WTF hienas lá na própria animação da Disney, em que no caso de 85, velho, aquele é cinema porque ele é um vilão muito carismático, muito caprichoso mesmo. É que aquilo, o Sky ele meio que tem aquele carisma, aquele olhar malicioso, porque ele não quer ver o Simba reinar no lugar dele e dar ordens para ele. Isso porque o Mufasa ele já tá velho. Ele sabe que hora ou outra ele vai morrer, mas não é a hora ainda.
Aí é que entra o Scar, porque ele vai tirar o Mufasa o trono e depois assumir como se fosse o dono do lugar. Porém, como ele já sabe que vai tirar o Simba logo na cena, aí ele manda cerca de 3 hienas atrás dele para depois devorá-lo e depois dizer que ele matou, ou as hienas comeram, algo assim. É claro que ele não vai dizer que foi ele que matou, obviamente, porque ele é um vilão. E ele tem que se passar por bonzinho para depois conseguir o que quer. Porque se ele conseguisse o que quisesse, eu diria para você que o plano seria muito bem feito. Olha só isso. Olha só a cara de miserável do Scar, que quando simplesmente o próprio irmão dele, Mufasa, tá pedindo ajuda, ele tá quase caindo, e essa queda vai custar a vida dele porque tem cerca de 1 zilhão de gnus, que são animais realmente selvagens, e um chifre deles pode até mesmo causar a morte de um animal de pequeno porte, com até mesmo uma gazela, um antílope, ou até mesmo um coelho. Simples assim, mas ele tá nem aí, ele quer que o Mufasa morra de vez. Só que aquilo, tem também aquela parte das HQs que, quando ele era pequeno, ele teve aquela cicatriz na cara, que quando o Mufasa riu dele, até mesmo chamou ele de Scar, e também o nome do Scar não é nem Scar, é Taka. Só que, cara, eu até entendo que no filme Mufasa já mostra a origem do Mufasa, do Scar, porque ele virou aquele vilão tão emblemático. Mas mesmo assim, já mostra que o Scar tem ranço, tem até mesmo um grande ódio por conta do seu irmão, só por conta do seu nome. Scar significa cicatriz em africano. O que faz sentido faz, não quer dizer que tem que matar o seu irmão por conta disso. Velho, esse vilão aí é nota 10. É nota 10 porque não tem nenhum outro que se equipare literalmente a esse vilão. Muito show mesmo. E se tivesse outro vilão que você quisesse que eu reagisse aqui pro canal, fora o Scar, comenta aí embaixo que eu quero saber, porque eu posso trazer todos os vilões da Disney em um único só vídeo. Se vocês quiserem, é claro. Lembrando que a Falcão Branco ela tem cerca de uma grande ambição e até mesmo um bando muito forte. Tem sim, porque se você já assistiu Berserk, você já viu como ela é figuramente feita, até mesmo a cinematic dela é muito bem estruturada. Até a presença dela é belíssima por ser uma mulher, mas mesmo assim não se engane, porque a Falcão Branco ela é aquela personagem que aparenta ser bela no início, parece ter boas intenções no final, vai te enganar. Lembrando que o reino que eles estão falando aqui na música é aquele reino que já está totalmente lascado por conta de monstros e a lâmina que condena tudo. E estou falando aqui da espada do Gus que ele está segurando, que é mais leve do que aço, é aquela que transforma ele em Berserker. E, cara, essa espada para ele é como se fosse uma luva. Nas mãos da Falcão Branco, é quase impossível ela segurar porque ela fica escorregando. E, cara, o Gus ele nem sabe, ele tão pouco sabe que a Falcão Branco é uma traidora. É uma traidora entre eles. Se você já leu One Piece, se você já viu One Piece ao menos uma vez, deve saber que sempre tem um traidor em cada arco. Lembrando, essa cena aqui é aterrorizante de um monte de corpos espalhados pelo chão, até mesmo
todos eles carbonizados, até mesmo mutilados, é aquela cena final de Berserker do capítulo 325 até o 385, que já mostra que é um banquete de demônios, que no caso a própria Falcão Branco organizou esse banquete para todos os monstros da região comerem essas pessoas e o resto foda-se. Ela tá nem aí. Tanto é que o Gus ele meio que tá perplexo, tá realmente perplexo, perguntando se é assim. O que tá vendo aqui? O que tá vendo? Aqui, essa máscara. Essa máscara aqui. Se você perceber, assim de relance, deve saber que tem cerca de olhos femininos dentro. E essa máscara em si parece o quê? Um falcão. E quem nós conhecemos que é um falcão e tem isso no nome, Falcão Branco. A Falcão Branco era traidor o tempo todo e você nem sabia. Lembrando que esse Deus a despertar é meio que a ambição, a ira e até mesmo todo o desejo nefasto da Falcão Branco e suas más intenções se manifestando e o Gus nem sabendo o que fazer. Porque uma coisa que você tão pouco sabe de uma pessoa que ela esconde por muitos anos e você meio que fica sem saber por poucas informações e por conta de um segredo que fica vazando, aí você não sabe de nada. Você fica só sabendo porque ela é um traidor. Lembrando que o traidor ele sempre acaba ganhando narrativamente, dependendo da história. Porque em qualquer história que você lê, qualquer filme que você vê, sempre tem um traidor que ele está debaixo dos panos, vai até mesmo ganhar com isso, vai ganhar com isso porque ele vai acabar com tudo que você tem e se aproveitar de você ao máximo. É isso que faz a história tão interessante, porque tem um vilão bem construído e muito mais carismático. E não fez de qualquer jeito. Essa parte, pense, mente, sofre mais, é meio que, se você pensar, se você meio que mentir, ou até mesmo saber de quem sofre mais, é claro que é você que vai sofrer mais. Porque se você ao menos pensar o que está vendo, você meio que já não sabe o que está acontecendo. E se você mentiu, é claro que ninguém desconfiou. E agora, se você ao menos almejar descobriu quem vai sofrer mais ou quem sofreu, é claro que em Berserker sempre vai ter alguém que sofre mais, que no caso, as vítimas. Mas, então, esse foi o vídeo, foi gostado? Eu sou o Mestre Carivor aqui, dê esse like, inscreva no canal, comente no próximo vídeo, compartilhe com seu amigo que é fanzaço de vilões traidores, assim como eu sou. Nos vemos no próximo vídeo, até mais, falou e pode ir!